gente, aqui é a Bruna e essas são as minhas leituras de março. Março foi um mês muito longo, foi um mês muito cansativo. Eu ainda não superei março e já estamos quase na segunda semana de abril. Eu comecei o mês lendo It's Different This Time, da Joss Richard, que é um livro de romance. Quem já me conhece, conhece meu gosto, sabe que eu não costumo ler romance. Não é o meu gênero favorito, principalmente porque eu não encontro tantas coisas que me agradam, talvez eu tenha gostos muito específicos. Eu li esse livro porque ele tá concorrendo ao Canada Reads, que é uma premiação que acontece aqui no Canadá todo ano. Eu fiz um vídeo explicando o que é o Canada Reads, você pode ver aqui em cima. E esse foi o terceiro livro da lista que eu li, são 5 livros no total. Esse livro acompanha a June Wood, que é uma atriz morando em Los Angeles. Ela tá ali tentando fazer a vida acontecer. E ela recebe um e-mail dizendo que ela tem que ir para uma reunião presencial em Nova York, onde ela morava 5 anos atrás, porque é uma coisa muito importante que tá acontecendo. E aí ela decide que ela vai, sente falta de Nova York, também é um local onde ela consegue arranjar trabalhos. E aí ela vai, e lá a reunião é também com o Adam, que era o antigo colega de quarto dela, o antigo melhor amigo e antiga crush também que ela tinha, que não deu certo. E o propósito dessa reunião é que o dono da casa onde eles moravam faleceu e deixou a casa para os últimos residentes da casa, que no caso vai ser a June e o Adam. Só que eles precisam meio que esperar 30 dias para poder os papéis acontecerem e tal, e aí eles meio que vão morar juntos por 30 dias. É tipo a história do, só tem uma cama. Só que no caso aqui tem uma casa e o Adam tinha outra casa para poder morar, mas ele resolveu ficar lá. E o livro acontece em 2 linhas do tempo. A gente tá acompanhando isso que tá acontecendo no presente e tem no passado também, então 5, 6 anos atrás, que foi quando a June e o Adam se conheceram, como eles acabaram indo morar juntos, como eles ficaram amigos e como eles se apaixonaram e por que não deu certo a primeira vez. Eu vi gente falando sobre esse livro como se ele fosse um livro de segundas chances. Eu não acho que ele chega a ser um livro de segunda chance, porque o motivo para não ter dado certo primeiro não é um motivo forte o suficiente, na minha opinião. Eu achei que foi muito sério, foi só isso. O que eu gostei dessa história foi porque o relacionamento deles, obviamente, se desenvolve realmente em amizade. Eles são amigos e são muito amigos primeiro, antes de ficarem juntos. E eu acho que todo esse conceito de amizade e companheirismo é, no final das contas, a base de um relacionamento saudável. E muitos romances que eu vejo por aí, de novo, não sou a pessoa que mais lê romance para poder opinar sobre isso, tá? Eu tenho noção disso. São insta-love ou enemies to lovers, haters to lovers. Não vem desse companheirismo, de tipo, temos interesse em comum, gostamos de passar tempo juntos. É só tipo, me apaixonei porque essa pessoa é incrível. Eu falei, tá, mas por que ela é incrível? O que essa pessoa é incrível? Então isso não me apetece pra ler esse tipo de história, mas eu achei que nessa daqui foi interessante, gostei. Pra mim, o fato de que, tipo, tem um contexto ali de teatro, de Broadway e tal, isso é muito legal, porque eu adoro Broadway, adoro teatro musical, então isso foi bacana. Eu acho que os personagens secundários dessa história também são bem legais. A Chloe, que é a melhor amiga da June em Nova York, ela tem uma história muito legal também, a gente vê bastante dela. A Theo, que é a agente da June, também é uma personagem muito legal. Existe uma interação dos personagens além do casal, e eu acho que ver essas interações é bacana também. Coisas que eu não gostei foram que, primeiro, eu achei que a razão deles não terem ficado juntos no começo não fazia sentido, então logo não tinha motivo de ter tudo isso. Essa segunda chance, que dava pra ter resolvido antes. Eu também achei o livro muito longo. Muito longo. Ele tem 400 e tantas páginas e não precisava. Não é um problema no ritmo da história. Eu acho que o ritmo da história é até bem consistente. Só que é muita história. É muita coisa. E eu não acho que, tipo, nossa, porque realmente acontece muita coisa e tem que contar tudo. Eu só acho que a autora quis dar bastante contexto, o que não é ruim, mas, putz, é muito longo. Poderia ter sido mais curto, eu acho que ainda daria pra apresentar muita coisa, mas tem gente que vai gostar, porque tem gente que gosta de livros de romance bem grandes. Tem cenas hot, vou avisando, e eu não tava esperando essas cenas acontecerem do jeito que aconteceram. Então, assim, meu Deus, as pessoas precisam parar de fazer livros que tem cenas eróticas com essas capas de ilustração bonitinha e isso deixar as pessoas com... Existe toda uma discussão acontecendo sobre isso, sobre essa tendência de livros de romance, principalmente livros de romance eróticos, terem essas capas fofinhas. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Eu achei também que como casal, a dinâmica do casal é legal, achei que os dois bacana, eu entendi porque que eles se atraíram ao outro, porque se apaixonaram e tal. Eu acho que a história foca um pouco demais nos os problemas da June serem os motivos pra eles não terem ficado juntos no primeiro momento, né? Eu acho que o Adam tem suas questões, seus problemas, ele comete erros que são meio que tipo, não, ele fez isso aqui, mas tudo
bem, né? Porque o Adam, ele é incrível e tal. Eu achei muita passação de pano pra ele. Acho que ele é da hora, acho que ele é um personagem massa e tal. Mas eu achei que foi muita passação de pano, o que não é bacana. A história é a perspectiva mais da June do que dele, a gente vê muito mais ela do que ele. Eu acho que podia ter jogado mais assim, viu? Mas você vacilou nisso aqui, mas você fez isso aqui errado. Mas essas questões aqui também tiveram um impacto pra história. Então, eu achei que foi um pouquinho, né? Ficou um pouco tendencioso ali. Minha opinião geral sobre o livro é ok. Me arrependi de ter lido? Não, porque ele não foi ruim, mas ele não foi memorável ao ponto de tipo, se a autora lançar outra coisa, eu com certeza vou atrás pra ler. Eu teria lido esse livro se ele não estivesse no Canada Reads. Não. Mas eu dou 3 estrelas pro livro. Eu acho que se você gosta de romance, ele é interessante. Ele é bacana. Você tem uma protagonista que não é branca. Você tem um contexto de teatro musical, o que é interessante. É um livro de estreia. Eu preciso comentar isso. É um livro de estreia. Não é ruim o livro de estreia. É um livro de estreia bem bom até. Então eu acho que a autora pode escrever coisas interessantes. Só que não é a minha vibe. Eu realmente li porque tava ali no prêmio. Em seguida, eu tive uma onda de não sei o que eu quero ler. E aí eu peguei pra ler um livro de não ficção. Eu li 2 livros de não ficção esse mês. Um deles foi Elite Capture. O subtítulo é How the Power Over Identity Politics. Como os poderosos do mundo tomaram conta das políticas de identidade. Esse livro é do Olufemi Otaiwo, que é um acadêmico dos Estados Unidos. Esse livro é basicamente essa teoria da Elite Capture sobre como, no final das contas, você pode ser uma pessoa não branca, uma pessoa dentro de uma minoria, mas se você replica os comportamentos de supremacia, de poder e de dominação sobre a massa, você só está replicando um sistema que é frágil e falho e péssimo. Então não é só sobre você fazer parte de um grupo que automaticamente faz você ser alguém que vai mudar, né? Se você tem uma pessoa não branca que é bilionária e usa o dinheiro do mesmo jeito que outros bilionários horríveis fazem, tem diferença nenhuma ela ser uma pessoa não branca ali. Tem várias citações que eu anotei do livro que eu achei bem interessante. Eu achei muito legal que o autor fala sobre Paulo Freire, fala sobre Sueli Carneiro, se eu não me engano, comenta sobre alguns autores brasileiros e sobre situações no Brasil. Tem uma citação aqui que eu anotei no caderninho aqui, que eu achei bem legal. Calma aí, deixa eu achar, porque minha letra aqui tá horrível. Centralizar os mais marginalizados numa conversa significa centralizar a autoridade da conversa e da atenção para alguém que está na sala e parece se encaixar na categoria social associada com algum tipo de opressão, independente se essa pessoa tenha ou não vivido aquilo. A conversa fica na sala e os mais afetados fora. Se queremos ter políticas melhores, precisamos questionar o jeito que a sala existe. Por que eu peguei esse livro? Eu já conhecia esse autor? Não conhecia, mas eu achei o tema interessante, tinha várias coisas passando pela minha cabeça, é impossível não ter passando, considerando que a gente está vivendo um período com questões, com uma onda de ultraconservadorismo terrível acontecendo no mundo, a gente tem múltiplas guerras simultâneas acontecendo, a gente tem genocídio acontecendo e não tem como não pensar sobre como as dinâmicas de poder e dinheiro e como tudo isso afeta a gente num nível muito maior do que a gente pensa e como é fácil a gente se colocar numa caixa de eu não tenho nada a ver com isso. Isso não existe. Isso não afeta só pessoas não brancas, pessoas marginalizadas, pessoas em minorias. Eu acho que eu só fiquei com uma coceirinha de ler alguma coisa que alimentasse um pouco a raiva que eu tô sentindo e ao mesmo tempo me fizesse pensar em como que isso pode ser resolvido, como que isso pode ser alterado, o que eu posso fazer dentro do meu espectro de alcance, de poder, enfim. Foi uma leitura muito interessante, eu super recomendo se alguém quiser ler. Não achei esse livro ter sido publicado no Brasil. Se alguém conseguir ler em inglês, é super interessante. E o outro livro não ficção que eu li foi The Eyes of Gaza, da Plesia Al-Assad, que é uma jornalista palestina que estava morando em Gaza quando começaram os ataques de Israel na Palestina, e ela foi documentando tudo o que acontecia, tanto como jornalista, comentando, buscando histórias ao vivo, mas isso aqui, na verdade, é um diário que ela manteve durante todos os ataques e tudo que aconteceu entre outubro, e eu acho que ela registra até fevereiro, março do ano seguinte, né? Então quase uns 6 meses ali. Obviamente esse livro foi emocionalmente pesado e não tem como você dar uma nota para um livro desse que é relatando o que aconteceu e relatando algo tão horrendo quanto essa tentativa de genocídio. Esse livro é
um registro, né? É um diário, é um registro. Eu não acho que dá pra julgar ele como livro, como eu julgaria um livro de ficção. Ah, vou dizer que a escrita é assim ou assado, sabe? Você lê como se fosse um diário. Parece que a pessoa abriu o diário, que você sabe que tem uma certa edição ali, mas ao mesmo tempo ela fala muito sobre a experiência dela, sobre a sensação que ela tem crescendo e vivendo em Gaza, bombardeios e de violência e falta de esperança é uma coisa do dia a dia. E isso coloca muitas coisas em perspectiva de como muitos de nós, provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você tem uma situação de privilégio em que você não tem que pensar nessas coisas que estão acontecendo não só na Palestina, como no Sudão, como no Congo, como no Irã. Então é muito fácil a gente só olhar e pensar assim, nossa, que horrível, né? Nossa, não imagino como deve ser. Mas a gente deveria pensar como seria, sabe? A gente deveria se aproximar um pouco mais disso, né? Quanto mais longe a gente está dessa realidade, mais fácil é digerir essa realidade. É desumano a gente manter esse distanciamento dessa forma. Cada um entende seu papel, cada um entende seus limites, cada um entende suas limitações. Foi uma escolha que eu fiz para ler em março. Eu não sei dizer por que eu escolhi 2 livros de não ficção super densos e pesados para ler assim em março, mas acabou combinando com o mês, porque realmente foi um mês difícil. Voltando para ficção, o próximo livro que eu li foi A Minor Chorus, do Billy Ray Belcourt. Esse também não foi publicado ainda no Brasil, espero que seja, e se alguma editora quiser publicar, por favor me chame, que seria um prazer traduzir esse livro. Esse livro também está indicado no Canada Reads, foi por isso que eu peguei, mas eu já tinha ouvido falar desse autor, já estava interessada nele, e essa história é narrada por um narrador anônimo. Não é anônimo, a gente só não sabe qual é o nome dele. E ele é um acadêmico e ele decide abandonar a tese dele para escrever um livro de ficção, um romance. E vai ser um romance sobre a cidade natal dele, sobre onde ele cresceu, sobre a comunidade dele. E aí ele fala que esse livro é uma história semi-autobiográfica sobre a comunidade dele e o que significa amor, família e luto. E aí a história é contada em uma série de conversas e entrevistas que ele faz com familiares, com amigos, conhecidos, pessoas que ele conhecia quando ele morava lá e pessoas que ele pega em encontros do Grindr. Ele é uma pessoa indígena, gay, queer. Quando eu conto que esse é o plot do livro, né, essa é a história, parece muito, tipo, aleatório, assim, como assim? Só que faz todo sentido, porque eu acho que esse livro, ele não é sobre os pequenos acontecimentos, essa linha do tempo, e exatamente esse tipo de pessoa que ele conversa. É um livro sobre como essas histórias e essas conversas fazem você sentir, né, as emoções que essas histórias evocam em você. E eu achei a escrita desse autor tão bonita, uma escrita tão boa, tão gostosa de ler. Eu não tenho outra coisa pra falar sobre esse livro, além de que ele tem uma história muito... é triste, ao mesmo tempo é muito bonita, porque ele é muito bem escrita. A história é muito bem amarrada, eu achei isso muito legal. Eu ouvi o audiolivro, se você tiver como ouvir o audiolivro, é interessante também, porque é bem bacana, porque são entrevistas, são conversas assim. Só que eu queria ter lido físico também, porque eu queria marcar citações. Tem várias citações que eu anotei dele. Tem uma frase que eu anotei, de novo, vou traduzir simultâneo aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. O narrador da história tá conversando com uma amiga, que é também a orientadora da tese dele. Estão falando sobre, né, o motivo dele querer abandonar a tese, como ele tá se sentindo, esse desejo que ele tem de contar essa outra história. E aí ela fala assim, eu não vou julgar, né, você por né, abandonar a tese e tudo mais. E aí ela fala assim, eu também sei que existem poucas, quase nenhuma metodologia que possa curar a solidão ou o que quer que você queira chamar a sensação de ser tomado pelas forças estruturais que destroem a nossa felicidade. É a melhor tradução? Não. Talvez escrevendo eu escreveria de outro jeito, mas você entendeu o que eu quis dizer. E eu fiquei assim, gente, caramba, que negócio bonito. Tem uma outra que ele fala, que ele cita o Ocean Vuong, que é um autor muito bom. Ele fala assim, se eu fosse uma palavra, seria luto. Pensei sobre algo que Ocean Vuong articulou, que é: a caça converte violência em algo mundano, em ruído branco. E isso acontece contra a nossa própria vontade, mas é uma questão de sobrevivência. Algo tão evidente, mas tão ignorado quanto a presença da luz. Explicando melhor, porque essa tradução ficou meio assim, né? Quando você a caça, quando você é oprimido, ou você está, né, sendo atacado por coisas e fatores externos e tal, é muito fácil a gente ver a violência como algo, tipo, normal, assim. É engraçado porque, fazendo um paralelo, lógico que ele tá falando de um recorte muito específico aqui, mas eu faço esse paralelo que às vezes a gente conversa aqui com meus amigos e com o pessoal, que é, a gente no Brasil tá muito acostumado com coisas que são absurdas fora da nossa realidade.
Tá acostumado com, tipo, todo mundo já foi assaltado. Ou, tipo, você tem que sair, você tem que esconder essas coisas de valor. Ou não sair com coisas de valor. Ou sair só com uma coisa de valor, porque se você for assaltado, acontecer alguma coisa e você não tiver algo de valor, você pode morrer, você pode dar um tiro, você pode dar uma facada. Pode acontecer algo pior ainda se você não aderir a um sistema em que você vai passar por essa violência de ser assaltado, de ser abordado, de ser ameaçado. Mas é como você navega essa situação. E essas situações de violência e de perigo, vamos dizer, elas são tão comuns que a gente se adapta a isso e é só tipo, normal, sabe? Tipo, lógico que, isso aqui acontece, sabe? Essa casualidade com que a gente lida com essas coisas é muito louca. E eu acho que esse livro tem muito disso, assim, sobre essas situações de vulnerabilidade, e aqui ele fala sobre essa vulnerabilidade sendo uma pessoa indígena numa comunidade rural, ser uma pessoa indígena queer, sobre ser uma pessoa queer numa comunidade muito pequena, uma cidade muito pequena. Tem uma situação aqui sobre a presença dele ser questionada em um espaço, que era para ser um espaço dele de respeito, de conexão com os ancestrais e com vítimas das escolas residenciais da região, mas aí a presença dele estava sendo questionada porque a existência dele era incômoda. Nossa, só li coisa pesada esse mês, né? Talvez por isso foi um mês tão difícil de processar. O autor escreve de um jeito tão bonito, ele tem uma escrita tão bonita, tão interessante, que eu fiquei fascinada pela história. A única coisa que eu senti é que a escrita é um pouco mais acadêmica do que eu tô acostumada, então tem um tom um pouco mais acadêmico. O que faz sentido, porque o autor é acadêmico, o personagem aqui, ele é uma pessoa da academia também, né, que tá ali saindo da academia pra poder escrever outra coisa, mas encaixa. Só foi algo que eu reparei, porque não é o que eu costumo ler, mas completamente, meu gosto pessoal. Não achei ruim, não acho que isso impactou a minha opinião sobre o livro, que no final das contas, pra mim, é um livro 4,5 para 5. Foi um livro ótimo, foi um livro realmente ótimo, eu gostei muito. Eu quero ter ele físico pra depois marcar umas citações, comentar mais coisa. Eu amei, foi uma leitura muito memorável, assim, pra mim esse mês. E aí, o próximo livro que eu li foi um livro que eu não esperava gostar tanto assim. E que eu terminei o livro, juro, é um livro que causou reações muito fortes minhas de e quando o livro faz isso, não acontece com frequência, geralmente eu reajo dentro da minha cabeça, você sabe que o livro é bom. Se chama The Hunger We Passed Down, da Jen Suk Fong Lee. Esse livro precisa ser publicado no Brasil. Editoras, pelo amor de Deus, publiquem esse livro. Ele é um livro que se passa em 5 gerações e você conhece várias gerações dessa família. Vou escrever o que eu anotei aqui sobre ele. A história acompanha 5 gerações de uma família que é marcada por trauma, sofrimento e como a existência de mulheres nesse mundo pode ser algo horrível. A autora mostra trauma geracional de uma forma tão intensa, fantasiosa e sincera, e o trauma vira algo biológico, afeta o corpo das próximas gerações. E o que é muito interessante é que ela pega esse trauma, e sim, existe um fator biológico pro trauma, e trauma geracional, ela transforma isso em uma história de terror, em uma maldição, e completamente pro fantasioso, porque ainda é teoricamente uma história ali meio contemporânea, vamos dizer que seria um realismo mágico. Nossa, eu nem sei explicar. E o que é muito legal, vou tentar conectar assim, o jeito que a autora faz essa conexão de gerações me lembrou um pouco Pachinko, da Min-Ji Lee, que é essa, conectando realmente uma geração na outra, e aí você tem uma personagem no momento presente e a personagem lá atrás, e a história vai caminhando ao longo dos anos pra poder conectar, e você vê a filha dessa, que vai ser a avó dessa daqui, que é a mãe dessa outra aqui. Como cada uma foi lidando com esse trauma geracional, foi lidando com essa maldição também, né? Como essa ideia dessa maldição foi passada de geração para geração. E isso afeta a personalidade delas, como elas tratam a geração passada e a futura. Mas a vibe de terror desse livro, a vibe de suspense é tão legal, é tão boa. E eu fico puta porque esse livro, ele tava na long list, na lista maior do Canada Reads. Então ele foi um candidato para poder ir pro Canada Reads desse ano, e ele não foi. Eu não sei por que as pessoas não escolheram esse livro, porque eu juro, esse foi, eu acho que, o meu livro favorito de março. Eu amei o Minor Chorus, amei, com certeza. Mas esse livro despertou emoções, assim, eu fiquei tão entretida que foi meu favorito. Foi o que eu mais gostei de ler. Eu até notei várias coisas, eu acho que o livro ali é pesado, vou logo avisando. Tem várias questões de várias coisas. Tem abuso, tem morte, tem lidando com morte de familiares, tem vários gatilhos aqui. Nossa, foi uma história muito bem construída. Eu acho que o jeito que a autora foi construindo
A história de cada geração foi muito legal. Acho que todos os personagens são interessantes. Tem uma pegada de uma das personagens meio que achar que tá ficando meio doida. E aí você fica, mas será se foi ela? Só que ela tá bebendo e não tá lembrando? Será se é a tal da maldição? Será se tem alguma outra coisa acontecendo? Uma distorção de personalidade acontecendo? Nossa, é muito legal. É muito legal. Uma história sinistra, uma história de suspense, é uma história de terror. O final também eu achei que foi um final muito legal. O final me lembrou Todas as Coisas Ferozes, da Cherry de Malini, que eu traduzi pro Brasil, foi publicado pela Melhoramentos. O finalzinho, assim, tipo, umas cenas do final, eu fui assim, nossa, me lembrou isso daqui. Então isso foi gostoso também, de ver essas conexões, primeiro com o Pachinko e depois com Todas as Coisas Ferozes. Eu amei, na real, amei. Aí, no final de março, eu tava meio ruim de terminar livro. Comecei várias coisas, teve a maratona de literatura trans, que eu comecei a ler livros. Desculpa, eu li I'm Afraid of Man, da Vivek Shraya. Esse eu tô com ele físico ainda, que eu não devolvi pra biblioteca. Eu li esse aqui, I'm Afraid of Man, da Vivek Shraya. É um grande ensaio, uma coleçãozinha de histórias sobre a relação da autora com masculinidade e com homens em geral, e como a relação dela com homens e masculinidade foi sendo construída ao longo dos anos, como isso impactou ela na jornada dela de identificação como mulher. Eu acho que é um livro muito rápido de ler, é bem introdutório, ao mesmo tempo que pode ser muito pessoal e muito específico. Eu acho que esse livro dela não foi publicado também no Brasil. Desculpa, gente. Foram muitos livros que foram publicados no Brasil. Eu vou ficar atenta a isso para tentar trazer mais leituras que foram publicadas aí. Mas eu gostei de ler esse livro. Eu já conhecia a autora. Eu tenho outros livros dela que eu quero ler, tem outros trabalhos dela que eu quero conhecer. Mas essa foi a primeira leitura que eu concluí da Maratona de Literatura Trans, a Trans Reads Readathon. E aí eu comecei a ler outros livros de contos. Eu li esse aqui, eu li 2 contos do Transmogrify. São 14 histórias fantásticas de magia trans. Foram 2 histórias bem legais, só que eu não continuei, eu preciso continuar. Tem outro de contos ali que eu nem comecei. Bateu uma semana em que ficou impossível eu ler. Mas no finalzinho, tem um livro que eu comecei em março, que eu vou terminar agora em abril, que eu tô amando, que é Sangue Raro, de Lucas Santana. Eu tô gostando tanto desse livro, e esse livro tá tão mais terror e pesado do que eu pensei. Eu não sei o que eu tava esperando, na verdade. Eu só confiei na Milena, que falou que esse livro ia ser muito bom e que ela gostou muito e que achou que eu ia gostar muito. E eu tô gostando muito. E assim, Lucas Santana, eu leio qualquer coisa que você botar nesse mundo, porque as emoções que esse livro tá me causando, olha, é muito bacana. Eu vou falar mais dele quando eu terminar de ler, então provavelmente no Leituras de Abril eu falo mais, mas se você tá procurando um livro de fantasia, horror brasileiro que se passa em Recife, é esse. O último livro que eu li em março foi Hooked, da Asako Yusuke, que é uma autora japonesa, foi traduzido para o inglês pela Polly Barton, que é uma tradutora e autora também. Inclusive tem um livro dela saindo em breve. Hooked foi um livro que eu peguei porque eu vi essa autora sendo indicada em outras listas pelo Butter, que é o primeiro livro dela, que significa manteiga. Esse aqui é o Hooked, que significa fisgado. Esse livro acabou de sair. Eu não sei se alguma editora já anunciou que vai lançar ele ou não, ou se o outro livro tá lançado no Brasil. Se tiver, a capa vai estar aqui do lado. Esse livro também é mais... Eu não sabia o que eu ia esperar dele. Eu realmente fui ler na doideira. Assim, parece interessante, vou ler. A capa é legal. E aí você acompanha 2 personagens. A Eriko, que é uma mulher de mais ou menos ali 30 anos, acho que ela tem 30 anos. E ela é linda, magra, tem um trabalho bom numa empresa de importação e exportação no Japão. Ela mora com os pais fazem tudo por ela. Todo mundo inveja a vida que ela tem, né? Ela tem esse ideal perfeito e tal, só que ela nunca foi boa em ter amigos, né? Ela nunca teve um ciclo de amigos, amizades e tal, principalmente amizade com mulheres. E aí ela é meio que obcecada ali pelo blog de estilo de vida da Shoko. A vida da Shoko é muito caótico bom. Ela não cozinha, ela come basicamente comida de combine, que são lojas de conveniência no Japão. E aí ela faz conteúdo falando sobre isso, sobre essas comidas que ela encontra, sobre pequenas felicidades do dia a dia. O marido dela é super de boa. Ela vive uma vida muito comum, assim, mas funciona bem porque as pessoas acham que o conteúdo dela é super autêntico. E aí a Eriko
fica fascinada pela Shoko e ela tá convencida de que elas deveriam ser amigas. E aí a Shoko fica fascinada pela Eriko, de tipo, nossa, essa mulher com essa vida perfeita, tão bonita, tão assim, quer ser minha amiga, sabe? Como assim? Só que, obviamente, tem questões, né? Nem todo mundo é o que parece e rola uma obsessão ali. E a história toma um rumo que eu não esperava. Algo que é interessante sobre essa história é a Eriko trabalha nessa empresa de importação e exportação e ela começa um novo projeto que é para fazer o Nile Perch. Não é bagre do Nilo. Fazer esse peixe ser vendido de novo no Japão, porque é um peixe muito difícil, tem toda uma questão do ecossistema dele e tal. Isso tem relação com a história, né? O nome Hooked tem a ver com o que acontece, com as dinâmicas delas. A coisa de peixe tem a ver porque a Shoko usa um nome online que é Halibi, e aí a Eriko tem a teoria de que isso tem a ver com o tipo de peixe favorito dela e o comportamento desse peixe. Tem conexão com peixe. Não é sobre peixe, mas tem a ver com peixes também. Eu acho que é uma história com muitas camadas, mas uma das coisas que eu achei muito interessante sobre ela, a apresentação que a gente tem, como a gente se apresenta para a sociedade, como o mundo vê a gente e como isso é diferente do que a gente realmente é. Eu comentei, acho que no vlog de leitura que eu falo sobre o livro, que, né, ainda mais quando a gente fala sobre vídeos que você está me assistindo aqui, você vê um pequeno fragmento de quem eu sou, do que eu gosto, da minha vida e tudo mais, e isso ainda assim, por mais sincero que seja, é editado. Eu escolho coisas que eu quero mostrar, o que eu não quero mostrar. E isso é só uma percepção. E aí você pode ter uma percepção de, nossa, porque ela mora no Canadá, porque ela tem essa estante, porque ela faz aquilo, porque ela faz isso. E isso cria um conceito sobre o que é a minha vida, ou o que não é a minha vida. Só que a realidade é outra, do mesmo jeito que eu tenho essa mesma visão de um jeito sobre as pessoas que eu acompanho, que eu assisto, que eu sigo. E esse livro explora essa questão de perspectiva, ao mesmo tempo que ele explora a questão de papel da mulher na sociedade, falando especificamente do Japão, né? A autora é japonesa, se passa no Japão a história, mas eu acho que tem muitas coisas que são muito semelhantes à sociedade no Brasil, à sociedade no Canadá, essa noção do que é uma mulher solteira, o que é uma mulher casada, as expectativas que existem entre elas, mas o livro também fala muito sobre as dinâmicas entre mulheres, né? A amizade da Eriko e a Shoko, a questão de inveja, a questão de você fazer essas conexões e o que elas representam na sua vida. Eu queria muito discutir esse livro num clube do livro. Eu acho que tem muitas camadas ali e eu acho que ele pode gerar perspectivas muito diferentes. Eu faria um vídeo inteiro sobre esse livro. Eu pegaria o livro para destrinchar assim mais todas as coisas que eu achei interessante, as cenas e os pontos para poder fazer tipo uma resenha completona. Então se você tiver interesse nisso, me fala. Ou se você tiver interesse em uma resenha completa sobre qualquer um dos livros que eu falei aqui, me avisa para eu poder fazer isso acontecer. Foi um livro muito legal, eu ouvi ele em audiolivro também, foi muito interessante ouvir em audiolivro. Reservei na biblioteca, e aí quando ele foi lançado, porque ele foi lançado tipo agora, ele já ficou disponível, ninguém tinha reservado ainda, então foi bom porque eu peguei o lançamento logo de cara. Março foi um mês puxado, foi um mês denso, foi um mês cansativo. Abril não tá tão diferente, por enquanto. Deixa eu ver aqui, deixa eu comparar com fevereiro. Eu acho que foi um mês tão bom quanto, talvez um pouco melhor do que fevereiro, porque eu acho que eu li livros que foram mais interessantes, eu acho que eu variei mais os livros que eu li também. Se tiver algum livro dessa lista que você tem muito interesse em ouvir mais a minha opinião sobre, deixa aqui nos comentários que eu faço uma resenha sobre ele. E se você gostou do tipo de livro que eu mostro por aqui, considere se inscrever para continuar acompanhando as minhas leituras. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!